Olá, eu vou explicar um pouco aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Vou dar uma aula, vou dar essa explicação. Eu vou fazer um breve resumo, ser uma coisa meio rápida, meio prática. Na verdade, não consigo fazer muito resumo, mas é isso. Para mim é até chato explicar uma coisa que você já sabe. Então, se puder dar uma força, você curtir, comentar, quem sabe compartilhar esse vídeo aí, como professor, dando aula aqui. É isso. Então, vamos de Primeira Guerra Mundial, um dos aspectos interessantes, e pega de estudo, essas coisas, é bom. Eu me perdi aqui, literalmente. Então, é isso. Então, é a Primeira Guerra Mundial. Vale ressaltar aqui, né, o documentário do Bernard Diniz, um belíssimo jornalista, referência para mim, né? 100 anos de guerra, um documentário muito bom, né? Então, é isso. A Primeira Guerra Mundial, a Belle Époque, a tecnologia, aviações e carro, etc. Então, a ciência ali no começo do século XX, bastante a ciência ali presente. Criação de lâmpadas, a Belle Époque, Belle Époque é tipo uma bela época, tá escrito aqui. Belle Époque eu acho que é francês, né? E tem aquela piada que Deus morava na França, e achei, me perdoa falar o nome de Deus, mas é isso. É aquela alegria, tinha muito ali no começo do século XX, né? Antes da guerra, e período pós a guerra ali. Então é isso, a ciência no começo do século XX. O conflito, a partir do ponto, qual conflito que aconteceu? Então, os conflitos. Então você tem um mapa mundi aqui. Então você tem a Alemanha ali querendo crescer, se tornou grande, já um império ali, eu acho que eles eram império na época também. O Império Alemão já um pouco meio grande, já aquelas reformas da Alemanha, né? Da marca, sei lá. Então, a Alemanha ali meio querendo crescer, né? Ou já estava muito grande e tinha briga com todo mundo. Ponto. GX conta em Inglaterra e França. A Inglaterra tinha o que mais império do mundo, né, tanto na Revolução Industrial ali, já rico pra cacete a Inglaterra, né? E a França ali também. E a Alemanha ali, meia boca. Ponto. Então você tem ali o conflito querendo colônias. Tanto os mais pequenos, tanto os mais grandes. Tanto a Inglaterra e a Alemanha querendo um pouquinho a fatia. Tinham uma ou duas colônias. Eu vou fazer uma bela crítica aqui. Isso é engraçado esse período de colônia assim, do Império. Não tem muito documentário, talvez livro deve ter, né? Não tem muito livro, não tem gente debatendo, até no YouTube que seja. Não tem esse ponto histórico, ninguém debate muito, ninguém tem muitas fotos. Seja, eu também sei pouco sobre esse tema de colônias, como é que era. Dá um exemplo, não é aquela imagem da guerra do Vietnã, que você tem imagem lá, os caras na mata, o filme, né? Que seja. Eu já vi do Japão, acho, e do Império Japão, os documentários como é que era, eu acho. Eu já vi, eu acho, eu já li um pouco de Hong Kong, eu acho, né? Aqui esse período de colônia. Então, é aquilo que precisa de um documentário, né? De revisitar algumas partes ali que é interessante, inclusive. A guerra do Vietnã é uma comparação talvez grosseira, mas aqui não tem mais. Então, tem Inglaterra tem o maior colônia do mundo ali, mas X não tem muito conteúdo. Só eu para eu pegar, eu tenho que estudar mesmo para ver o tema. Né? Então, mas entretanto, eu já vi as colônias emperradas, né? E depois na Segunda Guerra Mundial, as colônias, como é que é? Eu já vi um pouco de Japão, a questão da colônia, né? Enfim, esquece. Então, ponto. Queria molhar o biscoito, o leite e o bigode. Né?
Muitos países. Então tá. Então vou pegar ali o Oriente Médio, que tem vários impérios, o Império Turcano, Áustria, eu acho talvez a Áustria era grande, talvez não. Mas tinha uns três impérios ali muito grandes, ou dois, o Império Otomano e o outro lá, o Império Austro-Húngaro, né? Eu acho. Muito grande ali no Oriente Médio. E tinha algumas partes, já tinha a Palestina, que era Israel, né? Acho que os otomanos. É aquelas guerras de milhares de anos. Então, o mapa ali do Oriente Médio também é muito diferente. Aí você pega uma análise, beleza. Aí o que aconteceu? Os povos ali, isso nós, bom, ele já fez muito vídeo, muito filme, né? Sobre essa questão do Oriente Médio. Até então, o Steven Spielberg se inspirou naquele Arábia Saudita, um negócio do tipo filme, né? O cara que era um inglês, brigou com um turcano, sei lá. E criou vários filmes a partir de Indiana Jones. Gostou pra cacete. O filme realmente é um pouco bom, não assisti tudo, eu acho, mas parece que é bom. É o clássico, acho que é o número um do cinema, né? Que diga de passagem, né? Falando aqui, eu soltou na lembrança esses documentários sobre Hollywood, né? Sobre filme, né? Tem a época de ouro de Hollywood. Tem um filme, o cara fez o documentário. O cara fez tipo pirâmide no meio do deserto lá de Las Vegas, não sei se é Las Vegas. Aí os caras buscou tipo arqueológico do cenário do filme lá. Muito interessante ver isso. Não tem nada a ver com relação, tem um pouco relacionada, mas a guerra era o filme do Dez Mandamentos. Aí os caras tirou o cenário enorme, aí depois o cara vai lá jogou tudo fora no deserto, aí os caras, tipo, arqueológicos, descobriram uma coisa interessante. Enfim, esquece. Então, época de ouro de Hollywood. Então, beleza, então. E os povo ali queria sua independência na Europa, quando nós vimos até hoje, né, dia, né, sempre querendo sua independência e os impérios ali. Até que aí criou a Tríplice Aliança, se eu não me engano, é a Alemanha, a Turquia, Austro-Húngaro, que era só império, então a Alemanha é só império. X do outro lado, a Tríplice Entente, como é que é difícil falar isso? E a Rússia, Inglaterra e França. É os caras do melhor dos melhores, né? Então tá aí. Então, desculpa, e beleza. O que aconteceu? Matou o Fernandinho Ferdinand, ali na Áustria, o cara foi, tipo, parece um rolê lá, e um cara nacionalista falou, eu não quero se mandar aqui não, e acabou matando ele, a esposa dele, um tiro, né? E falou a famosa, tanto, não doeu tanto quanto parece, né? Então morreu ele, a esposa dele, sabe, covarde, matou o cara, né? Então, os alemães ficou bravos, e os caras que mandavam, eu acho, na Sérvia, né? E o cara, tipo, depois foi morto, prendeu o cara. Aí começou a Primeira Guerra Mundial a partir desse princípio, mas antes, entretanto, todavia, os povos ali do mundo todo já faziam tecnologia, já criou tecnologia e já esperava uma guerra. Existia revanchismo da parte da França, a Sassou-Lorena, essas coisas. Já sabia que ia rolar uma guerra, mas não sabia quando. Entretanto, os caras muito ricos ali investindo ali no período militar e, de fato, como com as vias de fato, teve uma guerra, começou a guerra a partir daí, o pau torou, a Alemanha quase ganhou, e chegou meia boca, bum, perdeu a Alemanha, os generais queriam continuar,